Você já se deu conta de quantas oportunidades a sua empresa está perdendo, o seu departamento comercial, por não ter um funil de venda alinhado, seja na sua equipe interna ou para a sua equipe externa, né? De repente a sua empresa tem os dois formatos. Você já se deu conta disso? Você já parou para pensar quantas oportunidades estão escapando do seu time comercial? Eu não conheço a sua empresa, mas eu vou dar um chute que pelo menos uns 50% das oportunidades estão sendo perdidas por não ter um básico que é um funil de vendas dentro da sua área comercial. Meu nome é Adriano, atuo no mundo corporativo há mais de 30 anos e hoje eu vou trabalhar com você como criar um funil de vendas para a sua estrutura comercial. Vamos lá? De olho na tela? Mas e aí, o que a gente vai abordar nesse vídeo? Então vamos aos assuntos que eu vou abordar aqui com você. Qual caminho você pode seguir para construir um funil de vendas para a sua equipe comercial, seja ela interna ou externa? Ok? Quais são as etapas que a gente pode estabelecer e os status de cada etapa dessa. Já já você vai entender como é que é isso. E, lógico, as dificuldades na implantação. Sempre vai ter dificuldade, gente. Não tem o que fazer. E aí, é lógico, a gente vai falar um pouquinho disso e até algumas ideias, sugestões de como é que a gente a gente consegue passar por essas dificuldades, ok? Quando a gente fala de funil de venda, é lógico que muita coisa se envolve aí. E uma delas é a questão de CRM, métricas de vendas. Então, esses assuntos a gente vai deixar para próximos conteúdos e eu vou focar só no funil de venda. Não vou falar sobre esses agora. É lógico, às vezes de repente a gente vai puxar algum assunto, mas eu não vou entrar a fundo nesses assuntos para não se tornar um conteúdo muito extenso. O foco é construir realmente um processo de vendas, um funil de vendas para sua empresa. Show? E mais um detalhe, esse funil de vendas, eu vou dizer para ti que ele é para B2B. Empresas que vendem para empresas, mas isso não quer dizer que você não pode adaptar para a sua estrutura comercial que você tem hoje, que atende consumidor final, né? As empresas que vendem para consumidor, que é o B2C, certo? O foco aqui desse vídeo é te dar sugestões, é te mostrar, né, para você avaliar dentro da sua estrutura comercial o que pode ser implementado. Aí é só você que vai poder saber e dizer. Show? Então vamos lá. Primeiro passo. Quem é seu cliente? São perguntas que, quando você começa a falar de processo, você tem que se fazer. Quem é seu cliente? Como é que você atende esse cliente? Como é que é o teu processo de vendas hoje? Você marca um horário com essa pessoa? Você faz um primeiro contato via uma rede social? Como é que chega esse lead para você? Como é que você capta? Como é que você prospecta? Então são perguntas que você vai se fazer para daí sim a gente começar a estruturar passo a passo deste funil de vendas. E alguns pontos que eu chamo a atenção. O processo, ele direciona a venda. O processo, ele direciona a venda. Mas o processo não pode estar acima da venda. Se você estiver perdendo vendas por causa do seu processo, algo não está certo. Tem que rever. O processo, ele direciona. Ele não pode impedir. Lógico, tomando as devidas proporções do que eu estou dizendo. O funil, ele tem que ser funcional. Tem que ser fácil de ser utilizado, atualizado pela equipe. Seja você um vendedor, seja um supervisor, seja um gerente, ele tem que ser funcional. Eu vejo muitas vezes as empresas que a pessoa pensa em algo mirabolante, mas na hora de colocar na aplicação a coisa não funciona bem assim. Então vai para o básico perfeito, entendeu? Que isso com certeza já vai te trazer muito retorno, certo? Então, funil tem que ser funcional. E aí um ponto que é lógico, que a gente está falando de funil de venda. Sempre a gente vai falar do quê? O objetivo final, que é a venda. Sem dúvida. Mas você focar só na venda, só no ponto final, é um erro. Então, aí é uma questão até de pensamento, né? A questão de visão, de estrutura comercial, de gestão. Foque na captação, entenda como é que é o teu processo de venda, porque a partir do momento que você entende o seu processo de venda, a venda ela vai acontecer. A venda ela é uma consequência de todo um trabalho que é feito anterior a esse objetivo final acontecer. Bom, vamos para o segundo passo. E aí a gente começa a ter algumas definições. Quais são as etapas e os indicadores que você vai querer utilizar dentro dessa estrutura sua de funil de vendas? E aí é um ponto chave aqui agora, justamente nessa questão de definição. Quanto mais etapas que você tiver dentro do seu funil de vendas, mais indicadores você vai ter dentro da sua estrutura comercial. Show! Até aí, perfeito. Só que quanto mais etapas, mais indicadores, mais trabalho você vai dar para a sua equipe. Então entenda assim, como é que eu vou fazer com que a equipe atualize essas informações? Vai depender justamente da estrutura que você vai estar criando. Se você criar um monstro, a chance disso dar errado é muito grande.
É justamente porque o vendedor ele vai ter que atualizar essas informações dentro do funil de venda. Então, quanto mais etapas você tiver dentro da sua estrutura comercial, mais indicadores, e isso é showzaço para você gerenciar, ter informação, repensar a sua estratégia. Né? Esse é o ponto, repensar a estratégia. Só que quanto mais etapas, mais indicadores, mais trabalho para a sua equipe. Então agora, depois da gente ter falado de algumas definições, algumas premissas, né, para que a gente tenha muito bem claro dentro do que a gente quer fazer com esse funil de vendas, a gente começa a estabelecer essa ordem das etapas. E o começo é básico. Por onde esse lead entra? Seja por uma rede social, seja numa captação de rua, né? E aí a gente começa a definir justamente isso. Qual etapa, quais são os status de cada prospect desse? Olha, eu não vou ficar me atentando aqui a termos, a nomenclatura, entre o que é certo e o que é errado. Aqui, justamente, eu vou dar sugestões do que você pode utilizar. De repente, aí na sua empresa, você tem uma nomenclatura diferente. E tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem certo ou errado. Eu posso estabelecer um funil de vendas só com letras. E qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Tá? Então, essa questão da nomenclatura desses nomes que você vai estabelecer dentro do seu funil, fica a seu critério. Aqui eu vou dar exemplos, sugestões do que você pode implementar. Então, a primeira fase é a parte de captação. Como que ele entrou? Bom, eu tenho aqui a empresa X e ela entrou porque o vendedor visitou num porta a porta. Show! Então você tem a conta, vou denominar como conta, né? A conta da empresa X, e ela entrou por um trabalho de porta a porta. Show. Mas eu fiz um evento. Legal. Então é por onde que entrou esse lead. Entrou aqui pela minha rede social. Fiz um anúncio pago e esse lead entrou justamente por aqui. Mas na minha empresa não é assim, o meu funil de venda já vem lá do marketing e entra para a minha equipe comercial. Super top. Legal, showzaço. Que bom que na sua empresa você já tem isso, tá? Mas o objetivo aqui é o depois, né? Como é que eu vou dar sequência nesse trabalho? Né? Onde que eu vou atualizar essas informações? Como é que eu vou dar sequência para justamente conseguir chegar ao objetivo final, que é a venda, tá? Então, primeiro passo é isso aqui. Como a gente está falando justamente de captação, eu vou deixar um link aqui no meu vídeo sobre uma ferramenta que eu usei e uso já há mais de 3 anos. Tá? Uma ferramenta muito simples de usar, dá uma olhadinha, tem vídeo explicativo, ela te ajuda a captar leads, principalmente para empresas que trabalham no B2B, ok? Então é uma ferramenta de extração de dados, ela se chama Gleads. Ferramenta bem legal, vale a pena dar uma olhadinha. Não é um investimento alto, R$ 127, se não me engano, por ano. Então vale a pena você dar uma olhadinha, conferir que essa ferramenta pode te ajudar. Qual que é o segundo passo? Bom, ele entrou, e aí? Eu vou marcar uma apresentação, eu vou marcar uma visita, eu vou fazer uma ligação para ele, né? Eu tenho que marcar uma reunião, e aí a gente está falando de segmento. Tudo vai depender do segmento que você atua. Né? E aí, lógico, vou reforçar as perguntas que a gente fez no começo do vídeo. Como é que você trabalha com esse seu prospect, esse seu futuro cliente? Então, e aí você vai atualizando essas etapas dentro justamente desses status. Para quê? Para que você tenha o seu supervisor, o seu gerente, o seu diretor, você tenha informação a nível gerencial. Quantas pessoas entrou no meu trabalho de porta a porta? Quantas pessoas eu tenho, pessoas, empresas que eu tenho agendado uma reunião? Então, justamente, é o processo de venda. Segunda etapa aqui eu coloquei a apresentação. Mas na minha empresa não funciona assim, André. Não tem problema. Não tem problema. Você vai colocar de acordo com o que funciona a sua estrutura comercial. Apresentou, conversou, teve essa reunião com o seu vendedor, com o seu prospecto, com o seu cliente. E aí? O que eu vou fazer agora? Eu vou enviar uma proposta? Eu enviei a proposta? Agora eu estou ligando para ele para saber como é que foi o feedback dessa proposta? Sim, porque eu tenho que entender. O cara recebeu a proposta, ele entendeu a proposta, não entendeu. Eu preciso marcar uma nova reunião.
eu preciso ir lá pessoalmente. Então, de novo, é mais uma etapa dentro do seu funil. E está funilando. Quanto mais eu vou etapa a etapa descendo isso, mais perto da venda estou chegando. Próximo, fechamento ou a decisão. O cara vai comprar ou não? Essa empresa vai comprar ou não? Né? E para isso tem uma reunião de negociação. Isso não, o cara já me deu aqui o ok e agora eu vou só mandar um e-mail para ele justamente autorizar o faturamento disso. Não, eu preciso mandar um contrato, eu preciso que ele me mande a documentação. Então veja que essas etapas ela tem que seguir uma ordem dentro da sua estrutura comercial que faça sentido. De novo, pegando o que eu falei no começo do vídeo, tem que ser funcional, tem que fazer sentido até para a sua equipe, né? Ela tem que entender o porquê que ela está fazendo isso, entende? E lógico, aqui a gente vai falar de software. E você tem muitos softwares hoje no mercado que vão justamente não deixar com que essas oportunidades sejam perdidas. Mas em qualquer software que você for ter dentro da sua estrutura comercial, a primeira coisa é definir o teu funil de vendas. Você pode ter o melhor software do mundo, mas se você não tiver um funil de vendas estruturado dentro do seu sistema, não vai funcionar, tá? Então esse é o ponto chave desse conteúdo. Não vai embora não que a gente ainda não terminou. Olha só, chegamos ao ponto final, que é a consequência de todo esse trabalho que foi feito antes. Fechou. Fechou e aí, acabou? Não, mas eu preciso mandar o contrato, ele precisa aprovar o orçamento, ele precisa me dar um ok, ele precisa pagar a entrada. Então veja que são cenários que vai justamente depender do segmento que você atua, do formato de venda que você trabalha dentro da sua estrutura comercial, né, da sua equipe comercial. De novo, se é uma equipe comercial externa, se você tem vendedor interno. Não, mas eu tenho aqui na minha estrutura, eu tenho um pessoal que faz apoio à equipe de campo. Show, né? Eu tenho um processo mais estruturado. Legal. Então, tudo isso tem que, de novo, fazer sentido dentro da sua estrutura para que isso tudo funcione. Legal? E aí, sem dúvida, né, você vai ter que ir atualizando isso. Sua equipe vai ter que atualizar essas informações dentro da sua estrutura comercial. Vou te dar um exemplo do que eu passei por muito, né, na minha vida comercial. Por exemplo, quando eu estava na estrada visitando meus clientes, eu sempre deixava para atualizar o meu CRM quando eu chegava no hotel. Tomava o meu banho antes de jantar, porque depois que eu janto, a pessoa quer o quê? Ela justamente relaxa, ela não quer mais se envolver, então tomava o meu banho e sentava na frente do meu computador e aí sim que eu ia atualizar as informações dentro do meu CRM que eu utilizava na empresa onde eu trabalhei. E para que isso se tornasse algo muito simples de eu fazer, o que, que eu fazia? Quando eu saía de um cliente, eu mandava um áudio via WhatsApp para mim mesmo, e lá no hotel eu ouvia esse áudio e atualizava. Porque eu visitava muito cliente, então às vezes passava batido um cliente. Eu fazia isso para que eu não esquecesse das informações relevantes para atualizar dentro do funil de venda. Adriano, mas aqui eu faço diferente. Legal, show. Já saio do cliente e atualiza. Melhor ainda. Você como gerente, você como supervisor, você como encarregado, isso tem que estar na tua cabeça para você entender como é que o seu vendedor vai atualizar essas informações. E de novo, sendo repetitivo, sim, tem que ser funcional, tá? Tem que ser funcional. Tá, Adriano, mas e aí? Aconteceu que no meio desse caminho, esse lead, esse prospect não fechou comigo. O que, que eu faço? A gente tem que criar sim uma etapa dentro dessa estrutura que eu vou denominar aqui como descartado, mas pode ser qualquer outro nome, de novo, falando de nomenclatura, né? Aqui eu vou colocar o cara que não fechou comigo, fechou com o meu concorrente. Show! Eu vou descartar ele. E aí tem um ponto que merece muito atenção nesse quesito, que é o quê? Eu trabalhei em empresas que quando a gente descartava um prospect, aquilo ficava parado. E aí, assim, muita atenção com isso, porque a vida muda, né? Hoje, a empresa ela tem uma definição, daqui 6 meses ela pode ter outra. Então, o fato de ter descartado não é que esse cara morreu e você vai deixar ele lá quieto, nunca mais vai falar com ele.
Não, ele sabe quem é você. Então vale sim, dentro da sua estrutura comercial, do seu processo, você ter chamadas, você ter dentro do seu software, sei lá, programação, que você faça um contato com essa pessoa, por mais que ela tenha fechado com o seu concorrente. Então quando eu descarto, eu descartei naquele momento do funil, mas isso não quer dizer que ele não entre novamente para dentro do seu funil. Então o que eu sempre indico é que essa etapa ela seja a primeira lá em cima. Por quê? Porque ele está lá no descartado, mas ele pode se tornar um lead novamente. Você pode atender ele novamente, você pode gerar uma proposta novamente. Né? Então você vai estar reativando esse cara dentro do seu funil de venda. Então isso é algo que eu indico. Tem que ser assim? Não, quem vai definir isso é você novamente. É você que vai definir, tá? Tem empresas que nesta fase de descartado, se é o nome que eu posso colocar assim, ela faz um trabalho de remarketing. Ela começa a atingir esse cara, bombardear esse cara via rede social, né? Ou mandar um e-mail marketing. Aí, lógico, é você que vai definir como é que você vai trabalhar com esse cara que já foi. Ele sabe quem é você. Né? O fato dele não ter dado sequência e não ter comprado o seu produto, isso não quer dizer que você vai deixar ele lá quieto. Ah, fechou a porta, nunca mais eu entro lá. Não é assim. E com isso a gente define o processo, um funil de vendas, com o topo, o meio do funil e o fundo do funil. De novo, Adriano, mas está muito grande esse funil aqui, é algo mais simples, melhor ainda, melhor ainda. De novo, né, falando a questão de criar um monstro. Né? Ah, meu funil tem 10 etapas. Cara, você vai ter muito trabalho para atualizar isso. E a chance de dar errado é muito grande, certo? Falando um pouquinho das dificuldades para a implantação. Olha, eu acho que a maior dificuldade para que um funil de vendas ele realmente seja atualizado é o empenho da equipe. Se a sua equipe não estiver junto com você nessa, esquece, não vai dar certo. Então a equipe tem que estar atenta a isso e entender o porquê que ela faz isso. Isso demorou muito para entrar na minha cabeça. Por quê? Porque e de fato é chato atualizar informação em CRM. É chato, o vendedor não gosta disso. Mas depois que eu comecei a entender que aquilo que eu fazia me trazia retorno, porque a gente esquece das coisas, né? A gente esquece, simplesmente esquece. E isso não é uma falha. Comecei a colocar no meu trabalho diário que o CRM para mim era a minha memória. Então eu comecei a mudar o pensamento que eu tinha sobre atualizar a informação dentro do meu funil de vendas. Isso sim, quando eu trabalhei, não trabalhei pouco como vendedor, não. Então eu comecei a mudar neste sentido. Então eu atualizava as informações e olha, eu colocava muita coisa que de repente eu não tinha nem ligação com o processo de venda sim. Então, por exemplo, que o cara torcia para um determinado time, né? Que essa pessoa que eu estava conversando, ele ia ser pai. Então, isso tudo me ajudava, de certa forma, a criar uma conexão com essa pessoa quando eu voltava a falar com ele. E aí, o seu time ganhou esse final de semana. Então, perceba que quando a tua equipe ela está envolvida dentro disso e ela entende o benefício que ela vai ter atualizando essas informações, todo mundo sai ganhando. A empresa sai ganhando porque não vai escapar mais oportunidade, né? De repente esqueceu de fazer o contato com aquele cliente e o cara fechou com o concorrente. Então, o empenho da equipe, a equipe estar junto neste processo é ponto fundamental para que a implantação de um funil de venda realmente ele tenha sucesso. Tá? Adriano, mas eu aqui na minha empresa eu posso pular essas etapas? Se você quiser pular, é você que vai estabelecer isso. Mas lembre-se, quando você pula uma etapa, você vai perder o rastreio do que aconteceu com essa empresa dentro do seu funil de venda. Então aqui é cautela. Você vai permitir que uma etapa seja pulada ou não. Então tenha cautela nesse ponto, porque você vai perder o rastreio. Quando eu perco o rastreio, meus indicadores vão estar furados. Né? Então, então quer dizer que toda vez quando entrar um lead tem que entrar lá na captação. Sim, ele entra na captação, depois ele vai para, sei lá, o orçamento proposta. Ah, mas eu já cheguei e apresentei uma proposta para ele. Perfeito, não tem nada de errado, melhor ainda.
tá? Mas o fato de você passar por essas etapas, você vai ter o rastreio do que aconteceu com esse prospect e você vai gerar indicadores desse trabalho que você executou, tá ok? E aí já é um ponto claro dentro de tudo isso que a gente está dizendo. Monitorar mais indicadores exige o quê? Tempo e esforço. Quanto mais etapas, quanto mais status você criar dentro da sua estrutura comercial, você vai ter mais tempo, direcionar mais esforço para monitorar tudo isso. E aí a decisão é sua. Se você quer, eu quero começar com um processo, um funil mais simples e com o tempo eu vou criando o corpo. Show? Fica muito mais fácil, né? Não, eu já quero começar assim, já começar do jeito que tem que começar. Perfeito, perfeito. Então é isso que você vai ter que se direcionar dentro da sua estrutura comercial. E dentro dessas dificuldades na implantação, com certeza, o ponto fundamental também, né, tudo é fundamental, eu sei que eu falei várias vezes isso, mas o CRM que você vai trabalhar. No mercado hoje existem diversas plataformas. E uma que eu vou deixar aqui na legenda deste vídeo é o RD Station. Tá? Eu vou deixar meu linkzinho. Você dá uma olhadinha. Eu trabalhei com essa plataforma acho que uns 4 ou 5 anos. E é uma plataforma muito, muito bacana para o vendedor que está na ponta operar ela, trabalhar com ela, atualizar essas informações. Tá? Mas e aí, Adriano, acabou? Não acabou. Não acabou. Por quê? A gente falou de funil de vendas, de todas essas etapas que a gente vai justamente seguir para atingir o objetivo que é a venda. Mas para aí? Não, não para. Funil de vendas, ele tem que ser uma ampulheta, porque você trouxe ele para dentro da sua empresa, você vendeu para ele. E aí? Para aí? Simplesmente vendi uma vez e acabou? Não, a gente tem que continuar fomentando o negócio com esse cara. O mais difícil você conseguiu que foi trazer ele, né? Fazer com que esse cliente compre o seu produto. E agora, você vai deixar ele quieto? Não, a gente tem que continuar vendendo. E por isso que o formato correto é um formato de ampulheta. Mas esse é assunto para um próximo conteúdo, para a gente explorar um pouco mais, né, essa questão aí de um pós-venda. Como é que você pode trabalhar dentro desse funil ampulheta dentro da sua estrutura comercial. Show? Valeu, obrigado. Até o próximo conteúdo.